Os reis eram os grandes responsáveis por levar a nação a servir e honrar a Deus. Se eles se desviavam, a nação também se desviava. Por isso que a nação de Israel chegou a essa condição espiritual que nós temos lido. Vamos pedir a direção? Antes de tudo, hoje, Jeremias capítulo 22, nós vamos pedir que Deus nos abra o entendimento. Meu Deus, em nome de Jesus eu peço que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que possamos ouvir a Tua voz. Queremos isso, acima de tudo, ouvir e entender a Tua voz, o Teu querer, a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então, começa com o comentário que o bispo faz do capítulo 22. Desce à casa do rei. Neste capítulo está registrada uma série de profecias a determinados reis como Salum, Joaquim, Jeconias, além de Zedequias. Então, no versículo 1, assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra. E diz e ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, nem façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Comentário. Assim diz o Senhor. As palavras dirigidas ao rei de Judá, aos juízes e aos governantes, os exortavam a serem corretos no julgamento das causas do povo. Eles não deveriam ceder ao suborno e à corrupção, nem fazer acepção de pessoas. Pelo contrário, deveriam defender aqueles que foram prejudicados ou roubados e agir com bondade para com os mais frágeis da sociedade, como estrangeiros, órfãos e viúvas. Deus também os aconselhava a praticar a justiça e a andar em retidão em sua vida pessoal. Nem derrameis sangue inocente. Esse era o pecado mais praticado pelas autoridades para se manterem com poder, prestígio e riquezas. Ainda hoje, essas práticas continuam a fazer vítimas. Para prevalecer e se beneficiar, o ser humano corrupto é capaz de articular, mentir, enganar, caluniar e até cometer atos hediondos contra aqueles que se tornam um empecilho aos seus intentos sórdidos. Contudo, atitudes de injustiça são abomináveis diante do Todo-Poderoso e provocam a sua ira e o seu julgamento. Isso quando a pessoa não entende que o poder vem de Deus, é dado por Deus. Deus dá, Deus tira. No 4. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas dessa casa os reis que se assentarão em lugar de Davi, sobre o seu trono, andando em carros e montados em cavalos, ele e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação, porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Davi, de Judá. Tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas, porque preparei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu próximo, por que procedeu o Senhor assim com essa grande cidade? O comentário, e dirá cada um ao seu próximo. A nação escolhida para ser modelo de fidelidade, segurança, justiça, beleza, prosperidade ao mundo, cairia da sua posição privilegiada. Jerusalém, a cidade edificada sobre um alto monte, sede da habitação de Deus na terra e local de sacrifício e adoração, seria destruída como um lugar qualquer. O notável povo separado para ser santo morreria por meio da espada, da fome e das pestes, e aos poucos sobreviventes se tornariam prisioneiros na Babilônia. E todo esse espetáculo de horror seria presenciado pelos povos vizinhos, de modo que até eles se perguntariam: por que procedeu o Senhor assim?
como filhos do Altíssimo neste mundo, temos a missão de representá-lo. Por isso, ele nos comparou ao sal da terra e à luz do mundo. Todos os autos estão voltados para o nosso testemunho e para a nossa conduta. Mateus 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se pode salgar? Com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Se não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Concluindo o comentário do versículo 8, isso significa que aqueles que não agem segundo a vontade de Deus, além de semearem para a própria ruína, exemplo de Israel, são motivo de escândalo para os incrédulos, segundo Coríntios 6, versículo 3, não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Por isso que o apóstolo fala que de Deus não se zomba. E é verdade, né? Aqui está a razão por que a nação de Israel foi tão oprimida e é até hoje. Por exemplo, as nações vizinhas a Israel não consideram Israel como nação. Eles consideram que ali é uma terra invadida por eles. Olha só, que situação, né? E nós sabemos, né, temos prova através da palavra de Deus que aquela terra é do povo de Israel, é do povo de Deus. No 9, e dirão, por que deixaram a aliança do Senhor seu Deus e se inclinaram diante de outros deuses e os serviram? Então está aqui a razão porque houve a destruição, né? Porque Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse. No 10, não choreis o morto, nem lastimeis, chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias seu pai, e que saiu deste lugar, nunca mais ali tornará. Mas no lugar para onde o levaram cativo, ali morrerá, e nunca mais verá essa terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Então, aqui é para os empregadores, que muitos são injustos, né? São pessoas que são muito agarradas ao dinheiro, né? Ela poderia ajudar o seu funcionário ou pagar de uma forma digna, mas ela retém, às vezes nem paga. 14, que diz, edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e que lhe abre janelas forrando-a de cedro e pintando-a de vermelho. Porventura reinarás tu, porque te encerras em cetro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura, não é isso conhecer-me, diz o Senhor. O comentário diz, julgou a causa do aflito e necessitado. As Escrituras dizem que a fé sem obras é morta, está em Tiago 2,20. Isso mostra que o servo de Deus não é conhecido somente por suas palavras, mas sobretudo por sua conduta. Quem de fato teme ao Senhor, além de ser fiel a Ele, cumpre seus mandamentos e é justo com o seu semelhante. Outra característica dessa pessoa é o seu desejo em socorrer o aflito e levar a ele a palavra que lhe direcionará a uma nova vida. Essa é a atitude que o Altíssimo espera de todos os que dizem crer nele. A preocupação com os oprimidos evidencia a pessoa que conhece a Deus. Afinal, ela sabe que a partir do momento em que eles nasceram do Espírito Santo, passarão a pensar e agir como ele, e não serão mais escravizados pelo mal. Seguindo para o 17. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza, para derramar sangue inocente e para praticar a opressão e a violência.
Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão dizendo, ai, meu irmão, ou ai, minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai, Senhor, ou ai, a sua glória. Em sepultura de jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobre ao Líbano, e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama pelas pastagens, porque estão destruídos todos os teus namorados. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Este tem sido o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. Forte, né? Quer dizer, Deus falou enquanto ele estava no caminho da prosperidade, mas ele preferiu não ouvir. Falou, não vou ouvir. Quer dizer, os problemas, ele na verdade, quando acontece, nos aproximam de Deus. No 22. O vento apacentará a todos os teus pastores e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente, então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada será quando te vierem as dores e os ais como da que está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo na minha mão direita, contudo dali te arrancaria, e entregar-te-ei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus, e lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles, com toda a alma, desejam voltar, para lá não voltarão. É, pois, este homem Conias um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Então são sérias advertências que Deus faz, tentando alertar para que aquele povo se voltasse, né? E agora falando aos reis, que da mesma forma, por estarem tão bem, né, com uma vida tão boa, que não se voltavam para Deus. Agora, Jeremias capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e os farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. O comentário diz assim, ai dos pastores. A expressão ai denota juízo e repreensão severa por parte de Deus. Essa advertência foi dirigida aos sacerdotes, profetas e reis que tinham a responsabilidade de guiar Israel. Ao invés desses homens protegerem as ovelhas de Deus e instruí-las a fim de fazê-las se aproximarem do sumo pastor, o Senhor eterno, eles as dispersavam. Os falsos pastores espalharam idolatria, incredulidade, hipocrisia no meio das pessoas e dessa forma elas caminhavam para longe do Senhor. Por isso ele diz, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Essa palavra se cumpriu quando o próprio Deus usou o rei Ciro para libertar do exílio babilônico um remanescente de sobreviventes judeus. Então, não seria fácil a vida de nenhum deles, mas era consequência do pecado, né? Trouxe isso como consequência. No 4, e levantarei sobre eles pastores que os apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor.
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nosso. O comentário diz, renovo justo é um título messiânico atribuído ao Senhor Jesus. Sua linhagem humana procederia da casa de Davi para cumprir as profecias. Diferente de todos os reis desse mundo, que de alguma forma falharam ao serem injustos, autoritários ou parciais, o Messias será um rei justo. Por isso ele receberá o glorioso nome, o Senhor, justiça nossa, para mostrar como governará as nações e como tratará os homens. Assim, podemos nos apegar e confiar plenamente na justiça perfeita do Senhor Jesus e crer que ele nos justificará e não permitirá que sejamos condenados. Romanos 4:6. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Concluindo o comentário, a beleza da justiça do renovo é tão grandiosa que precisa ser anunciada para que cada dia mais pessoas possam entrar em seu reino. E aí eu lembro as palavras do Senhor Jesus falando com seu povo e falando conosco hoje. Ele falou assim que o reino de Deus não tem visível aparência, mas ele está dentro de nós. Então, esse reinado de justiça, esse reinado de paz, essa alegria permanente, ela não vai estar do lado de fora, né? Ela não é proporcionada por alguém do lado de fora, mas ela é dentro de nós. Então, é como se você pudesse imaginar que o nosso corpo fosse uma cidade. Cada pessoa representa uma cidade e dentro dela tem que ter um rei. Se não for o Senhor Jesus, o reino de Deus, então nós vamos estar ali. Nós vamos ser o rei dela e sendo o rei dela, estaremos sujeitos às nossas vontades e faremos e cometeremos o pecado, porque todos nós somos pecadores desde o princípio. E aí ele continua, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, no 7, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado e habitarão na sua terra. Preze por isso, preze para que o reino de Deus seja estabelecido dentro do seu coração. Isso é o mais importante. Eu tenho certeza que se você permitir, Deus, ele vai entrar na sua vida e vai transformar ela. Só depende de você, tá certo? Que Deus continue abençoando, dá o seu gosto. Põe nos comentários o que Deus falou consigo e vamos firme nesse propósito de lermos toda a Bíblia, tá bom? Fique bem.